E hoje falando sobre dízimo, um assunto muito importante, muito polêmico, e você tem a liberdade para tirar as suas dúvidas. Vamos então começar com a definição de dízimo. Dízimo significa entregar a Deus 10% de tudo que chega às nossas mãos, seja dinheiro, colheita ou presentes. O dízimo é o reconhecimento de que tudo que temos pertence a Deus e que somos gratos pela provisão. Dízimo é uma consagração que fazemos ao Senhor como demonstração de nossa aliança a Ele. Ou seja, é a representação da santificação da parte pelo todo. Então o dízimo é uma ordenança muito importante na palavra de Deus e que todo cristão deve praticar. Nada do que nós fazemos nós somos obrigados, mas nós fazemos por bom entendimento e por saber que existem leis espirituais importantes, que elas são relevantes e que é, por exemplo, como o dízimo, fundamental para que você tenha uma vida de prosperidade, para que você tenha saúde financeira. E não tem melhor passagem para ilustrar a importância do dízimo do que Malaquias capítulo 3, versículo 10. Vamos lá, Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Nós vemos aqui o profeta Malaquias falando aquilo que Deus ministrou sobre o dízimo. E é interessante que o vocábulo está no imperativo. Então é uma ordenança. Então ele fala, trazei o dízimo. Então não é uma coisa que Deus nem trata assim, ó, por favor, olha, tenha misericórdia da igreja. Não. Ele fala de uma forma imperativa, direta, como uma ordenança. Trazei o dízimo à casa do Senhor. Então isso faz parte da vida do homem para que ele tenha prosperidade, para que ele repreenda o devorador, e nós vamos tratar daqui a pouquinho sobre esse resultado. E é claro, o Bispo G vai explicar para a gente de onde vem essa palavra dízimo no hebraico. Bom, a palavra dízimo no hebraico é a palavra ma'azra, que quer dizer isso que ele colocou, a 10ª parte, e que também tinha um compromisso dessa 10ª parte estar abençoando, na época, aqueles que eram sacerdotes, que cuidavam das coisas de Deus. E hoje, em uma prática direta para que haja mantimento na casa de Deus. Muitas pessoas, de uma forma errada, tratam o dízimo como algo que pertence unicamente à lei de Moisés. E isso não é verdade. Vamos ver Gênesis capítulo 14. Vamos lá, Gênesis capítulo 14, versículos 17 a 20. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro do rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então você vê nessa passagem que Abraão entregou de tudo que ele recebeu de Melquisedeque o dízimo, visto que Melquisedeque era um sacerdote, também um rei. Então você vê a figura sacerdotal, já antes da lei de Moisés, ali recebendo também o dízimo, a 10ª parte de tudo aquilo que Abraão recebeu. Agora o que nós notamos é que Abraão ele não tinha uma força da lei, ele não tinha uma lei que o obrigasse, ou ele não tinha, por exemplo, uma ordenança direta que ele deveria dar o dízimo, mas ele criou esse costume, ele ali como uma habilitação, consagrando todos os bens que ele recebera, ele consagrou o dízimo e entregou a Melquisedeque. Para nós termos um entendimento de quem é Melquisedeque, da sua função naquele momento tão forte, tão importante, porque Abraão tinha acabado de livrar Ló e 5 reis ali da região de Sodoma, em uma guerra de 4 reis opressores. Então ele estava vindo de uma batalha, de muitos despojos,
de muitas opções de enriquecimento, mas Abraão abriu mão do enriquecimento ali profano, ele preferiu receber a bênção do Senhor, o enriquecimento que viria do Senhor. Então ali quando ele recebeu do sacerdote, falou, olha, eu estou aqui entregando meu dízimo, consagrando tudo isso que eu estou recebendo. Vamos entender essa figura de acordo com a carta dos Hebreus. Vamos lá, carta aos Hebreus, capítulo 7, versículos 1 a 10. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Essa é uma passagem muito legal, porque ela confronta essa questão que muitos abordam, que o dízimo não pertence ao Novo Testamento. Então a gente vê que o escritor de Hebreus, ele pega aí uma situação que é antes da lei de Moisés, e ele começa a falar da figura de Melquisedeque, um homem que não tinha genealogia, não se sabia a origem, uma figura que nós atribuímos a Jesus Cristo, né? Uma figura sacerdotal que não estava atrelada a uma lei, mas que já existia. E é muito, muito interessante isso, porque Abraão, ele nesse momento, ele faz uma aliança com Deus. Então o dízimo ligado a uma aliança que antecede a própria lei e que ela se perpetua também no Novo Testamento, que é a nova aliança. E é tão interessante, né, Bispo G, porque Abraão ele entrega o dízimo para Melquisedeque. E aí faz uma analogia sobre Levi, porque da tribo de Levi que surgiu a função sacerdotal, o ofício sacerdotal. Isso, perfeito. E eles recebiam o dízimo. Como é que é essa analogia entre aquilo que Abraão fez? Porque quem que seria Levi? Levi seria bisneto de Abraão. Como é que Abraão iria dar o dízimo para os descendentes de Levi se Levi seria bisneto dele? Então, algumas pessoas que são contra o dízimo, elas falam, não, o dízimo era da lei, mas a lei ela vigorou a partir de Moisés e os descendentes de Levi que receberiam. Então, Hebreus vem colocar essa marca para identificar de forma muito assim objetiva que antes disso Abraão já dava, aliás, aqui Hebreus, que é no Novo Testamento, fala, pagou o dízimo. Não é só deu o dízimo, ele pagou. A gente só paga por algo que não é nosso, correto? Sim. Se eu pago, é porque não me pertencia e eu estou pagando. Então, mostrando de uma forma muito mais clara no Novo Testamento, o compromisso que nós temos do dízimo que pertence ao Senhor. Com certeza. Até que a gente fala que eu vou hoje entregar o meu dízimo. Não. Você vai entregar o dízimo do Senhor. Não é? A gente até brinca com isso, mas é verdade. Não nos pertence. Não é meu, já é o dízimo do Senhor. Então eu estou hoje na casa do Senhor entregar 10% que representa o dízimo do Senhor. Então é muito interessante. E essa figura de Jesus Cristo aparece logo depois na sequência do capítulo 7. Vamos lá. Vamos lá. Carta aos Hebreus, capítulo 7, versículos 14 a 16 e 22. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá,
tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Muito legal. Aí nós vemos aí nesse trecho a figura de Cristo, que é uma figura sacerdotal, né? O sumo sacerdote da nova aliança, só que ele veio de uma tribo que não é uma tribo atribuída à função sacerdotal, né? Então Jesus veio da tribo de Judá, mas nós vemos a figura dele como mostrando o quê? Que essa nova aliança hoje não é só entre o povo de Deus e o povo de Israel, mas que todos nós, como igreja, convertidos, nos tornamos Israel de Deus. Então a igreja ela tem essa função. E Jesus é o sacerdote. E através da linha sacerdotal de Jesus, nós temos a eleição dos apóstolos, dos bispos, dos pastores, de todos os sacerdotes da igreja. Então que fique claro aí que o dízimo, ele deve ser entregue aonde? O dízimo deve ser entregue à igreja e o dízimo é administrado pelos sacerdotes. É claro que através do valor que entra a igreja é paga a luz, é paga a água, é pago, por exemplo, o trabalho de mídia e tudo que é pago. Então quem faz essa administração são os próprios sacerdotes segundo essa nova aliança que vem através de Jesus Cristo. E é uma pergunta corrente, já falasse para mim, bispo, eu posso dar o meu dízimo ajudando os pobres? Essa pergunta é muito engraçada, né? Porque as pessoas acham que o dízimo ele pode ser somente uma bênção como fosse uma oferta. São coisas distintas, né? Nós vamos falar mais a respeito disso depois, mas o dízimo pertence ao Senhor e ele é colocado para que haja mantimento na casa do Senhor. Então, o direcionamento, se for dado depois aos pobres, não tenha nem dúvida, que quem vai direcionar para os pobres é a igreja. Então, ela sabe como lidar com aquilo que ela tem ação sobre. Então, o homem, pessoalmente, não pode ter ação sobre o dízimo porque não lhe pertence, pertence ao Senhor, né? Muito bem, vamos ler Gênesis 28, que trata de mais um dízimo, dízimo de Jacó. Vamos lá, Gênesis capítulo 28, versículos 20 a 22. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então nós temos mais um exemplo de alguém que entregou o dízimo antes da lei de Moisés. Então, para ficar claro que o dízimo não é atribuído só à lei de Moisés. Agora, a lei de Moisés trata de duas formas distintas do dízimo. Então havia o dízimo anual, que era o dízimo proveniente da colheita. E também tem um dízimo trienal. É muito interessante isso, né? O dízimo anual era um dízimo que era entregue direto aos sacerdotes, e esse trienal, ele era atribuído também a ajudar os órfãos, as viúvas, os pobres, não é? Então tem uma outra função, além do dízimo, que era o dízimo anual que se dava aos sacerdotes. Isso, mas da mesma forma, quem lidava com isso eram os descendentes de Levi. Então, de qualquer maneira, sendo esse de um período ou de outro período, o dízimo, era dado na mão dos descendentes de Levi, eles que dariam essa orientação, né? Então, é importante. Eles que manipulariam esses valores. De forma alguma, a pessoa poderia manipular. Quem manipulava era a tribo sacerdotal. É interessante, porque é a mesma coisa que acontece na igreja, né? Quem faz esse trabalho em direcionar os valores recebidos são os sacerdotes. Vamos ler Mateus capítulo 23, que é mais um trecho interessante do Novo Testamento falando sobre o dízimo. Vamos lá, Mateus capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas.
Muito legal essa passagem, porque você vê que Jesus ele não anula o dízimo, ele reafirma o dízimo, mas ele questiona o sentimento que é empregado pelos fariseus. Então ele fala bem claro, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, de forma alguma, Jesus ele fala, não existe dízimo. Pelo contrário, você deu dízimo, só que você dê com o sentimento ajustado, não é? O sentimento de Abraão, né, claro. que a gente tem notícia que deu o primeiro dízimo, era o sentimento de Abraão, não era numa lei, uma obrigação, eu tenho que fazer, mas um sentimento de gratidão, né? É um sentimento diferente. E o vocábulo no grego aparece aí, né, de dízimo. O vocábulo, inclusive, é a palavra apodekatoo, que quer dizer dar um dízimo de algo, cobrar, quer dizer, é alguma coisa ligada à cobrança, não é só ligado a dar, é algo que realmente não nos pertence, por isso que dá até a liberdade de uma cobrança, porque é algo que pertence ao Senhor. Então, o próprio Jesus, ele, além de reafirmar o dízimo, ele coloca no sentimento correto, porque os fariseus tinham perdido o sentimento correto, que era o quê? Não só dar um dízimo, mas ter um sentimento bom e adequado em relação ao próximo, em relação a Deus, o sentimento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Perfeito. E para nós entendermos a importância de separar o dízimo primeiro, vamos ver o que a carta aos Romanos fala a respeito. Vamos lá, Carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Então o dízimo também é tratado como um tipo de primícias, não é? Então se é primícia, ela deve ser separado antes de consumir o todo. Então a primeira coisa que você deve fazer como cristão é: recebi meu salário, recebi um lucro de alguma venda. O que eu faço? Eu separo o dízimo, eu entrego primeiro à casa do Senhor e depois eu emprego todo o restante nas minhas contas e tudo aquilo que eu vou consumir. Então é muito importante essa prática, porque não permita que Satanás roube um momento tão sagrado como o dízimo. Às vezes você fala assim, entrego depois, aí o depois não vem, porque se enrola numa dívida, porque cria situação. Não. Aliás, eu sempre falo, não confie muito na tua memória. O melhor é, já recebeu o teu salário, já separe o dízimo, no primeiro culto que você for, já entrega na casa do Senhor e acabou. Porque ali você tem todo o valor que sobrou, que seria, assim, no máximo 90%, você sabe que já está consagrado, abençoado e que Deus vai fazer sobejar, porque também tem a bênção do dízimo. Então não despreze isso. O entendimento que você tem que dar 10% de tudo o que você recebe. Vamos às questões básicas, Bispo G. As pessoas perguntam, eu entrego o meu dízimo do salário bruto ou do líquido, né? Líquido seria já descontados, por exemplo, INSS, né? Muitas vezes o imposto retido na fonte e assim por diante. Bom, aí, olha, cabe aquilo que é o sentimento da pessoa em relação aos impostos. Os impostos são obrigações nossas. Se são obrigações nossas, nós teríamos que tirar do bruto, porque você vai separar também o dízimo. Então, isso em termos do salário em si. Agora, por exemplo, se a pessoa ela tem uma empresa, aí que fica um pouco diferente as coisas, porque o que é o dízimo? O dízimo é 10% do que me vem às mãos. E eu separo porque pertence ao Senhor. Sim. No caso de uma empresa, a empresa ela tem um faturamento. Então, o faturamento, se eu tiro o dízimo do faturamento, eu não estou sendo correto comigo mesmo, porque o faturamento tem ali colocado uma série de gastos, ali está o salário, vamos dizer assim, que eu vou ter que pagar para os meus funcionários. Então, o correto de quem tem uma empresa, aquilo que vier na sua mão, como prolabore, como salário, que vier na tua mão, você separa o dízimo. Aquilo que vem do lucro. Ah, mas bispo, por exemplo, eu peguei e tive um lucro na minha empresa e eu reinvesti na empresa. Tira o dízimo. Porque você recebeu algo que é lucro, que é acima dos teus gastos, tira o dízimo e aí você reinveste. Então a tua empresa cresceu, ela alcançou um valor maior, então é importante você tirar o dízimo. Então no caso do faturamento bruto, não convém tirar o dízimo completamente, é errado e até prejudicial. Nós vemos aí em Romanos sobre primícias.
E primícias, o dízimo é um tipo de primícias, mas não quer isso dizer mesmo. que primícias é dízimo, são coisas diferentes. Inclusive, na próxima aula nós vamos falar sobre isso. Mas qual que é a importância das primícias? Qual que é a função? Bom, a palavra primícia é a palavra a parte, que quer dizer a melhor parte, a melhor porção. Então, tudo que nós entregamos com a nossa melhor porção, algo que nos custa, mas que num sentimento que você dá como um valor de entrega, então isso é uma primícia. Então, o primeiro fruto, o melhor que eu tenho, aquilo que tem um valor grande para mim, são valores ligados a esse termo primícia. Então, o dízimo é uma primícia. Não que todas as primícias serão dízimo, mas o dízimo é uma das primícias. Perfeito. Aliás, na próxima aula vamos falar dos tipos de ofertas e também das primícias. Agora, vamos ler Malaquias 3, 6 a 9, da importância de praticar o dízimo como primícias. Vamos lá, Malaquias, capítulo 3, versículos 6 a 9. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Nós vemos aí uma dura que Deus está dando através do profeta Malaquias, a todo o reino de Israel, né? Porque eles deixaram a prática do dízimo e aí começou a se manifestar o roubo, a destruição, né? Até a figura da destruição, nós vamos ver daqui a pouquinho, é o gafanhoto. Então, algo que vem destruir a colheita, aquilo que é a provisão, até a subsistência. Então, entenda algo claro mediante a palavra. Dízimo é do Senhor. Então, se é do Senhor, você vai entregar na casa do Senhor, você não vai manipulá-lo e você não vai deixar de praticá-lo. É um termo tão forte, né, Bispo G? Fala assim, vocês estão me roubando. Mas o interessante aqui tem um detalhe que ele fala assim, desde os dias de vossos pais. Então, não está falando, porque muitos falam que é só para ler, você está falando da nação de Israel, como é que é? Então, a nação de Israel é aquela que vive embaixo do regime da lei. Não, vossos pais, que aqui é comentado, é desde Abraão. Então, pais, quando a Bíblia fala pais, é Isaac, é Abraão, é Jacó. Então, já está no texto subtendido que não é só ligado àquilo que é a lei, mas antes da lei, como Abraão, que deu ali do que ele tinha de melhor ao dízimo que ele tinha e consagrou, do que ele tirou melhor da guerra, a sua primícia, e já estava dando o quê? Liberalmente, coração aberto, não por um regime de lei. Vamos ver o resultado, então, daquele que entrega o dízimo? Vamos ler Malaquias 3 novamente. Vamos lá, Malaquias capítulo 3, versículos 10 a 12, 18. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vemos nessa passagem os resultados. Então, são liberações espirituais e, é claro, são habilitações, porque a pessoa, ao entregar o dízimo, né, ela está habilitada, ela tem um reconhecimento espiritual que ela tem direito a receber cada uma destas palavras proféticas. Então, nós vemos, por exemplo, primeiro que abrem as janelas dos céus e o Senhor derrama bênçãos sem medida. Então, você vê uma porção que é, assim, difícil de calcular, porque é algo superior que Deus dá ao homem. E é interessante que depois, em segundo lugar,
Deus incita o homem a prová-lo. Aliás, é uma passagem muito impressionante, única assim na palavra, em que Deus incita o homem, faça prova de mim, de uma forma extremamente agressiva mesmo. Pode me provar, se você entregar o dízimo, se eu não vou abrir as janelas dos céus. Então é muito interessante que é uma prática de honra de Deus, de honra da palavra que Ele está liberando sobre você. Interessante isso, né, Bispo G? E o interessante aqui é que você dá uma porção, você tem uma medida. Deus dá a porção dele que é ser medida. A tua medida é dos 10%. A de Deus não tem medida, porque ela é abundante. Então vejam que esse termo colocado, e até é o único lugar na Bíblia que Deus fala, pode me provar. Não existe nenhum outro lugar, porque nos outros lugares você pode ter assim a conotação de estar tentando a Deus. Quando você o prova, ou você jura por ele, ou busca algum tipo de confirmação, mas aqui ele próprio falou, pode me provar que eu vou abrir as janelas dos céus e derramar a bênção sem medida. Em terceiro lugar, o dízimo ele repreende o devorador. Então, um tipo de malignidade muito séria que nós vamos agora conversar, mas antes me veio algo à memória, né? As pessoas falam assim, puxa, mas 10% não é muito? Eu falo, sinceramente, se você não faz com 90%, 10% vai ficar difícil, não é? Agora, o que é interessante é que às vezes a pessoa no mundo, às vezes uma pessoa que não conhece Jesus, que é presa, por exemplo, a um vício, ela dá 20% para o tráfico, ela dá 30% no boteco, não é? Então, às vezes as pessoas elas perdem um pouquinho a noção daquilo que elas eram antes de conhecer a Jesus. E o quanto se perdiam, o quanto gastavam. Sendo que, na verdade, essa primícia específica, o dízimo que você está entregando, te habilita a você viver uma porção superior que só Deus pode te dar. Então, pratique o dízimo. Agora, vamos ver sobre o devorador, porque o devorador é tratado como um tipo de gafanhoto, né? Alguém que devora, que destrói a colheita. Era uma praga que era de arrepiar. Na região de Canaã, também do Egito, era muito comum. E atualmente é uma praga que acontece muito numa ilha na África chamada Madagascar, não é? Então vamos ler aí Joel, capítulo 1, que fala um pouquinho dos tipos de gafanhotos. Vamos lá, Joel, capítulo 1, versículo 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu-o o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu-o o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu-o o gafanhoto destruidor. Então nós vemos aí a figura de 4 gafanhotos. Então, um em seguida do outro, para não deixar mesmo, né, nada de sobra. Então nós vemos primeiro a figura do cortador, que é um tipo de lagarta, né? O termo é muito interessante também no hebraico, né, Bispo Giro? Então, alguns colocam como lagarta e outros como o gafanhoto ainda quando é jovem. O termo é o termo gazan. E sendo ele jovem, ele tinha uma característica, ele tinha a cabeça grande. E ele é chamado cortador porque ele é muito voraz, mas ele mais corta, até pelo fato dele, a cabeça dele ser grande e tudo, do que ele pode comer. Então ele mais estragava do que comia e ficava estragado no chão. Por isso que ele é chamado o cortador. Ele mais corta do que realmente come, né? É o gazan. O outro que é colocado aqui, que é o migrador, é a palavra arbé, que é um termo que é assim, é chamado assim, o termo é desaparecimento súbito no hebraico. Olha que engraçado nesse termo arbé, que é o quê? Eles vêm, consomem rapidamente e desaparecem. É o migrador, leva embora tudo. Então esse é o termo usado para migrador, que é um gafanhoto muito violento e rápido na ação. E o outro que é o devorador é a palavra yekbek, que é uma raiz levada para o gafanhoto novo. É o gafanhoto novo que não voa, que fica ali e fica constantemente comendo. Então é um gafanhoto que não sai, leva embora, mas ele continua ali e vai comendo constantemente, tirando, roubando aquilo que é no dia a dia. E por último, o destruidor, que é um gafanhoto forte e poderoso. Então tem duas palavras muito próximas, né? É a palavra chassil, que é o gafanhoto, e a palavra chassil com N no final. E ambos dão a mesma conotação. É o gafanhoto forte, poderoso. Então ele destrói.
ele não só come a fruta, ele não só come a flor, ele chega a arrancar até a madeira, o caule, tudo, ele acaba. Então, por isso é chamado destruidor. Não dá nem a condição de nascer uma outra folha, ele já vai, né, matando no caule ali. Caule, ele até arrebenta. a casca, ele arranca tudo. Ele deixa a árvore só branca. Ele deixa só a parte estrutural de dentro, ele acaba com toda a condição de poder nascer de novo. Vamos ver umas imagens agora para a gente ter uma noção do que é um gafanhoto, que as pessoas às vezes não entendem, né, o termo nuvem de gafanhotos, mas hoje você vai entender. Né? Vamos ver aí. É muito interessante até quando fala, por exemplo, lá em Juízes 6, que os midianitas eram como gafanhotos, né? Olha só a imagem, impressionante. Olha isso. Aí é em Madagascar, que é uma ilha. E olha como é uma nuvem, é assustador. E é uma praga terrível, terrível, porque eles vêm voando, passando e comendo e devastando tudo. Olha lá. Imagine só, meu. Você vê um negócio desse chegando, sai correndo. E o tamanho deles, né? Porque alguns deles chegam até ter 15 a 17 centímetros. Meu Deus. Então tem um processo, inclusive, muito interessante, né? Porque alguns, eles nascem e ele é inoculado. Esse que a gente fala do devorador, ele é colocado o ovo, quando vem assim uma revoada, coloca o ovo, ainda deixa ali mesmo. Depois ele fica lá parado, quando começa a chuva é que ele vai gerar. É que ele assim como que desperta. É um relógio biológico que desperta, então ele já nasce, ainda pequeno, ele já começa a devorar os brotos. Então vejam como é terrível, né? Que é o termo usado para devorador. Que coisa, então, olha o poder que o dízimo tem no mundo espiritual. Esse comparativo é um comparativo muito forte, porque nesse raciocínio, o bispo G dá a entender o quê? Que além de ser um devorador que já é liberado naquele momento, ele também deixa sequelas futuras, não é? É impressionante. E é engraçado que o relógio biológico desse, que é colocado, ele é colocado a uns 3 centímetros de profundidade os ovos, né? Então ele já destruiu, foi embora e deixou os ovos. Então se naquele ano não chover, ele continua lá. Ele só vai eclodir quando vier a chuva. E quando vier a chuva, o que vai acontecer? É certeza que ele vai querer comprometer a plantação. Meu Deus do céu, tá amarrado todo devorador em nome de Jesus. E mais uma curiosidade, né? Porque Malaquias fala que ele vai repreender o devorador. Lá em Joel, ele falou dos 4, não é isso? Sim. E aí quando o Senhor fala de restituição, ele fala restituir-vos-ei, o que veio do destruidor, do cortador e do migrador. Então, eram 4. O Senhor fala da restituição de 3. Por que ele não fala do devorador? Porque lá em Malaquias ele vai deixar a forma de restituição do devorador. É só o dízimo. Que coisa isso. Não é impressionante isso? Que coisa. Ele, o mesmo, por exemplo, é o mesmo escritor, é Joel. Fala dos 4. Depois ele fala que a restituição de Deus vem só 3. Ele deixa de lado o devorador. E o devorador só em Malaquias que é falado sobre ele de novo. A única forma, dízimo, que é para brecar o devorador. Então ficou claro aí para você a importância do dízimo, que também, obviamente, vai gerar e habilitar a fertilidade, né? A vitória sobre o devorador também habilita a fertilidade. E, por fim, o dízimo nos diferencia, porque ele fala a diferença daquele que serve e que não serve ao Senhor. Às vezes, na ignorância, a pessoa acha que prosperidade é ganhar muito dinheiro, né? E ter muita riqueza. Não necessariamente, né? Tem gente que ganha muito e gasta muito também. Então a prosperidade é muito mais do que você ganhar riquezas, né? Você ter a bênção do Senhor, você ter sabedoria para administrar, então tudo isso é uma habilitação profunda do dízimo, tá certo? Vamos lá então revisar a aula de hoje sobre dízimo. Hoje aprendemos que o dízimo é a entrega de 10% de tudo que chega às nossas mãos, consagrando todos os nossos bens. Dízimo é uma ordenança para todo cristão e não é algo que pertence apenas à lei de Moisés. Dízimo é primícia, ou seja, deve ser separado ao Senhor imediatamente e entregue na igreja. Os resultados do dízimo são: bênção sem medidas, provando a palavra do Senhor, repreende o devorador, habilita a fertilidade e nos diferencia com prosperidade. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério.
Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.